Estão me ouvindo? Está saindo, né? Ótimo. Bem, nós vamos dar continuidade ao estudo que nós havíamos começado na quarta-feira passada, que é Cristo em três tempos. Do que nós estamos tratando? De Cristo em três tempos, ok. Mas o que isso significa? Que nós estamos falando, na verdade, de três estados de Cristo. É que Cristo em três tempos, eu tinha duas opções de título. Os três estados de Cristo e Cristo em três tempos. Mas só que o publicitário, o Fábio, não Marchioro, que está atrás, ele disse, não, Cristo em três tempos é mais legal, é mais atrativo. Mas quando eu uso esse tema... Aí quando eu pergunto para as pessoas o que é Cristo em três tempos, elas se confundem. A mais próxima foi alguém que disse assim, é Jesus ontem, hoje e para sempre. Foi bem, né? Foi bem. Né? Na verdade, nós estamos falando sobre os três estados de Cristo. O primeiro é a sua pré-existência. Sendo Ele Deus, Ele sempre existiu. Ele tem esse atributo da divindade. Jesus Cristo, Ele é o princípio e o fim. Nós sempre lembramos de eternidade como aquilo que não tem fim. Mas, na verdade, a eternidade é aquilo que não tem início e nem fim. A nossa eternidade, ela nos é outorgada por Deus. Nós temos início e não temos fim. Mas Deus, Ele é eterno num sentido muito acima do ser humano. Ele também não teve início. Jesus Cristo, Ele se declara como sendo o Alfa e o Ômega, a primeira e última letra do alfabeto grego. Ele é o princípio e o fim. Na primeira aula, nós falamos sobre a pré-existência de Cristo. Usamos vários textos que nós vamos lembrar rapidamente e depois falamos um pouco sobre o estado de humilhação. Nós vamos terminar o estado de humilhação e depois vamos tratar sobre o estado de exaltação. Ok, lembrando alguns textos. O Cristo pré-existente. Nós vimos que este ensino ele está tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Obviamente que no Novo fica mais claro, mas isso já aparece no Antigo Testamento. Eu vou ler apenas o último texto aqui. Nós analisamos todos eles, mas lembre-se agora de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Essa é uma profecia. Profecia esta que é lembrada quando Herodes pergunta aos magos. Lembram dos 3 reis magos? Vocês já aprenderam, né? A Bíblia não diz que eram 3 e nem diz que eles eram reis. Uns magos seguiram a estrela em busca do rei. Aí Herodes diz, tá, mas onde ele vai nascer? Eu quero saber, que eu quero adorá-lo também. Esperto esse Herodes, né? E aí os magos citam a profecia de Miqueias capítulo 5, versículo 2, que ele nasceria em Belém. E é interessante que neste texto é dadas as características daquele que reinaria e que nasceria em Belém. E quais são essas características? Cujas origens são desde os tempos antigos. Ou seja, ele é muito velho. Não, o texto ele esclarece. Desde os dias da eternidade. Bonito esse texto, não é? E cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. No Novo Testamento há muitos outros textos. Nós vimos João 12, o diálogo que há entre João e Isaías, quando João diz assim, Isaías viu a sua glória. E aí ele cita Isaías 6. E o que está escrito em Isaías 6? No dia que morreu o rei Urias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E aí João diz, Isaías viu a glória de Jesus. E agora o verbo se fez carne, nós vimos a sua glória, no entanto, houve homens que amaram mais a glória dos homens do que a de Deus. Interessante, né? A glória de Deus foi manifesta na terra,
mas muitas pessoas, muitos judeus, eles se voltaram mais aos homens, amaram mais a glória dos homens do que a de Deus. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Apocalipse 1:8 já citamos. Um texto clássico da pré-existência de Cristo é: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. João 8:58. Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Nós falamos de vários aspectos desse texto. Está falando da pré-existência e, obviamente, da divindade. Ele usa o termo eu sou. Depois que Jesus declara isso, o que os judeus fazem? Qual é a reação dos judeus? Tentam apedrejá-lo. Pegam em pedras. Por quê? Porque a blasfêmia era um pecado capital. E o que os judeus entenderam? Os judeus entenderam direitinho. Ele está dizendo que é Deus. Quando Moisés estava lá em Midian, Deus o chama para libertar o povo, os hebreus, que estavam debaixo do jugo dos egípcios. Aí Moisés diz: tá, ok, eu vou lá e vou dizer o quê? Quem é que está me mandando? Quem é o Senhor? Que Deus responde para ele: eu sou o que sou. E Jesus usa essa expressão. E os judeus entenderam direitinho o que ele estava querendo dizer. Depois nós falamos sobre o Cristo humilhado. E nós paramos aqui, quando nós citamos Filipenses 2:7, versículo 8. Há dois aspectos da humilhação de Jesus aqui. Primeiro, a si mesmo se esvaziou. E nós falamos que esse esvaziamento não significa que Jesus se esvaziou dos seus atributos divinos, como alguns acreditam. Porque nós falamos que os atributos de Deus é aquilo que caracteriza Deus, é essencial a Ele. Então eu dei um exemplo, né? Eu dei um exemplo de um elefante. Descrevi: olha, tem uma orelha grande, ele é enorme, né? Tem uma trompa, tem presas, e isso é um ser humano. Todo mundo concordou, certo? Claro que não. Porque eu dei características essenciais a um elefante. Se eu tiro essas características, é qualquer outra coisa, mas não é um elefante. Então as características essenciais de Deus são os seus atributos, sua onipotência, sua onisciência. Obviamente que nem sempre esses atributos se manifestaram na pessoa de Jesus Cristo, mas estava lá. Ele nunca se esvaziou desses atributos. E o que é então esse esvaziamento? O texto explica, não precisa ir tão longe. O texto diz que ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Aí quando chega nesse a si mesmo se humilhou, ele está falando de uma outra coisa. Ele se esvaziou e ele se humilhou. Ele se esvaziou, tornando-se homem. O Verbo se fez carne. Aquele que era rico se tornou pobre. Aquele que era o Senhor dos senhores veio ao mundo para servir, para entregar a sua vida. E ele se humilhou. E ele se humilhou tornando-se obediente até a morte de cruz. E aí nós falávamos: como assim, se humilhar sendo obediente? Parece que a obediência ela não é humilhação. Aí nós lembramos daquela estrutura da doutrina pactual. Nós falamos das características de um pacto. Deus ele faz um pacto primeiro com Adão. E quais são as características desse pacto? Primeiro, é Deus que institui o pacto. É Deus que faz o pacto. Ele é o soberano. Nesse pacto há partes. Quais são as partes? Deus e o homem. Adão representando a humanidade. Neste pacto há uma condição. A condição é a obediência. Pode comer de todo o fruto de todas as árvores, com exceção da árvore que tem o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então a condição para se manter esse pacto é a obediência. Se você desobedecer, punição. Qual é a punição? Morte. A alma que pecar, essa morrerá. Mas se você obedecer, você tem uma recompensa.
Se você desobedecer, punição. Se obedecer, uma recompensa. A alma que pecar, morrerá. E a alma que não pecar? Viverá eternamente. E nós temos duas árvores especiais lá no Éden. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Quando ele não cumpre essa condição, ao contrário de obediência, ele desobedece, a punição cai sobre ele e sobre todos aqueles que ele representava, ou seja, a humanidade. E aí Deus diz, agora ele não vai ter mais acesso à árvore da vida. Coloca um querubim. E essa árvore da vida ela vai aparecer quando? Lá no Apocalipse. Mas Deus faz um segundo pacto. Com quem agora? Quem é o representante? Jesus Cristo. O segundo Adão. É por isso que lá em Romanos 5, nós lemos que pela desobediência de um, a morte entrou no mundo. Mas pela obediência de outro, a vida entrou no mundo. Então repare que Jesus Cristo ele não nos salva apenas pela sua morte, mas também pela sua vida. Porque se fosse apenas pela sua morte, mandava ele logo com 33 anos e ia para a cruz. Mas ele nasce de uma mulher. E para quê? Ele diz, porque o Filho do Homem não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. E ele a cumpre totalmente. Ele cumpriu a condição deste pacto, que é a obediência. Mas ele teve que morrer. Por quê? Porque nós estávamos em débito. Não por causa dos pecados dele, porque ele não tinha pecado, mas por causa dos nossos, para pagar o nosso débito. No entanto, ele não desobedeceu. Então ele tem direito a uma recompensa, não tem? Então ele não pode ficar no túmulo. Ao terceiro dia, ele ressuscita. E se nós morremos com ele viveremos. Mas qual é o ponto aqui? O ponto é que ele se torna obediente ao pacto que ele mesmo como Deus instituiu. E isso é humilhação. Ele institui o pacto e agora ele está obedecendo. Ele nasce debaixo da lei. É o que diz Gálatas 4, versículo 4. Que ele foi nascido de mulher e que estava debaixo da lei. Da lei que ele outrora tinha instituído como Deus. Isso é humilhação. Porque aquele que institui a lei, institui o pacto, cumpre este pacto passivamente. Agora, nós iremos falar sobre os estágios desta humilhação. O certo era de um em um, mas tudo bem, já foi, né? Acabou a surpresa. Os estados do mediador são geralmente considerados como incluindo as condições resultantes. Então você tem o estado e você tem as condições. Para você entender melhor, vou ilustrar. Pense aí numa pessoa que está sendo julgada. Ela está sendo julgada no tribunal. Até então, qual é o estado dela? Inocente, porque não foi provado nada contra. O estado dela é de inocente. E qual a condição dela? Ela está livre. O estado dela é de inocente e ela está livre. A condição de liberdade. Depois do tribunal, foi considerado que o réu, ele é culpado. Qual o estado dele agora? Culpado. E qual a condição? Preso. Então nós estamos falando de estados, tem o estado de humilhação e tem as condições resultantes deste estado. E quais foram as condições resultantes do estado de humilhação de Jesus? Primeiro, ele se encarnou. A encarnação, o Verbo se fez carne, é um estágio, é uma condição do estado de humilhação de Jesus Cristo. Abra lá, João 1, versículo 1. E outra pessoa já abra em João 6, versículo 38. Nós vamos começar com o Douglas. Aí já acelerou, né? Então acha. Corre. João 1, versículo 1.
e a Renata vai abrir em João 6, versículo 38. É uma outra versão, mas inspirada, né? A Bíblia... Sim. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Ok. Ainda bem que essa não é a versão do Testemunha de Jeová. Não? 6:38, né? Isso, João 6, versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ok, um estado de humilhação. E a condição é que ele se faz carne. Me parece que há um contraste entre João, capítulo 1, versículo 1, com o versículo 14. Lá em João 1, versículo... Oh, meu Deus, tiraram o João da minha Bíblia. Me sabotaram. Ah, não, encontrei. João 1, versículo 1, diz: no princípio era o verbo. E o versículo 14 diz: e o verbo se fez carne. Aquele que era o verbo se fez carne. O verbo estava com Deus. Versículo 14. E o verbo habitou entre nós. Ele estava com Deus. O verbo estava com Deus. Ele se fez carne e habitou entre nós. E o verbo era Deus. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Ele está fazendo um contraste. O verbo estava lá no princípio, mas esse verbo se fez carne. O verbo estava com Deus, mas agora ele habitou com homens, entre nós. O verbo era Deus, o verbo é Deus. E logo, quando ele se fez carne e habitou entre nós, nós vimos a sua glória. Jesus Cristo, ele se encarnou e ele também sofreu. A Bíblia diz que ele seria homem de dores. Lá em Isaías, capítulo 53. Isaías 53. Vamos começar a ler o texto um pouco antes. Isaías 52, 13, até o versículo 3 do capítulo 53. Ok? Quem está com o microfone? Deixa eu ter um. Vejam, o meu servo agirá com muita sabedoria. Ele será muito honrado e digno de admiração. Mas muitos ficarão espantados quando o virem. Eles verão o meu servo coberto de sangue, com suas feições completamente deformadas, a ponto de nem parecer gente. Até mesmo reis e nações distantes ficarão sem fala, por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi dito, verão, e o que não ouviram, compreenderão. Com o sofrimento, ele purificará muitas nações. Minha versão é a Viva. Ok. 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Interessante que a Bíblia Viva ela já interpreta, né? Ela interpreta como sendo Jesus Cristo no seu estado, melhor, na sua condição de crucificado. Né? É uma das interpretações. É possível que o texto esteja se referindo a Cristo crucificado. Quando nós chegamos no versículo 2, diz que ele não teria aparentemente nada de espetacular. Nem formosura alguma vimos nele. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. É óbvio que se alguém disser assim, você é parecido com Jesus, você vai ficar feliz, né? Mas você tem que lembrar desse versículo também. Por trás disso, ele pode estar te chamando de feio.
não é? Não havia beleza nenhuma nele. Ele era o mais desprezado, rejeitado, e ele era homem de dores. Jesus Cristo, quando ele assume a natureza humana, ele assume, obviamente, as fraquezas, que são as necessidades básicas que nós temos, de alimentação, de descanso. Você vê Jesus cansado, deitado e dormindo na polpa do barco. Jesus suava, ele se alegrava. Eu fico imaginando Maria, quando Jesus Cristo nasce, quais são os primeiros cuidados dela para com ele? Vocês lembram? Que a Bíblia diz que ela o enfaixou. Por que eles enfaixavam as crianças naquela época? Para as crianças não ficarem se debatendo, né, se machucando. E ela faz isso com Jesus. Tem uma música em inglês, mas a tradução, não vou nem me arriscar a pronunciar, vou logo na tradução. A tradução diz assim que quando Maria pegou Jesus, é interessante você imaginar essa cena, e ao mesmo tempo que ela pega um bebê, não é apenas um bebê, é o próprio Deus. Olha que coisa espetacular e que dificilmente nós iremos compreender dentro da nossa lógica humana. Nos olhos daquela criança, você poderia ver o próprio Deus. O Verbo se fez carne. Mas só que ao mesmo tempo, aquela criança era uma criança frágil. E Maria trocou as fraldas daquela criança. Nós vemos aí as duas naturezas de Jesus. Ele tem duas naturezas, mas essas duas naturezas estão unidas em uma pessoa. Ele não tem dupla personalidade. Mas quando nós nos voltamos para o estado de humilhação e vemos a sua humanidade, nós percebemos que ele era como qualquer outra criança, frágil. Com certeza, Jesus ralou o joelho. Sabe aquela coisa de criança brincar, correr e tropeçar? Isso é próprio da humanidade. O Verbo se fez carne e assumiu todas as fraquezas humanas. E sentia dor. E o texto diz que ele era homem de dores e que sabia o que era sofrer. Nos evangelhos ele vai dizer: as raposas têm covis, os pássaros têm os seus lugares, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça. Soube o que era sofrer. Mas também houve o sofrimento da cruz. Ele se encarnou, ele sofreu, ele estava sujeito a todas as fraquezas humanas, mas ele também sofreu na cruz. Na cruz ele foi humilhado, na cruz ele foi ultrajado, despido, bateram nele, caçoaram dele. E é interessante que você vê muito os aspectos de ironia, né? Ou seja, o que os soldados fazem com Jesus? Vocês lembram? Antes de crucificar, eles zombam, cuspiram, mas o quê? Chicoteavam, colocam uma coroa na cabeça dele. E o que mais? Um manto. E dão cedro para ele. Antes da crucificação, dão um cetro para ele. Um cedro não, um cetro. Não é? O que eles estavam dizendo? Jesus Cristo é rei. Não é isso? Eles estão reconhecendo que Jesus Cristo é rei, é isso? Eles estão usando de ironia. Ele está dizendo: aquele que diz que é rei, aquele que os outros dizem que é rei, não é rei coisa nenhuma. É isso que eles estão fazendo. Mas há uma ironia de Deus por trás disso. Já pensaram nisso? Que aquele que os homens dizem, ele não é rei, é o rei dos reis. Quando Jesus está na cruz, alguns dizem: desça da cruz, salve-se a si mesmo, salvou os outros e não pode salvar a si mesmo? Eles estavam usando o quê? De uma ironia. Salvou os outros e não pode salvar a si mesmo.
Mas há uma ironia de Deus por trás. Porque aquele que aparentemente não pode salvar a si mesmo, está salvando os outros. É interessante que você vê, ao mesmo tempo, o estado de humilhação de Jesus, melhor, a condição de humilhação de Jesus na cruz, mas você vê também que existe uma ironia maior. Ele se humilhou. Mas aquele que se humilha, aquele que é homem, aquele que é verdadeiramente homem, ele também é verdadeiramente Deus. E como Deus, ele é exaltado. Ele se encarnou, ele sofreu, se humilhou e ele morreu. Marcos, capítulo 15, versículo 33 ao 39. Isso, Marcos 15, versículo 33 ao 39. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabatani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Até 39, né? Isso. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Ok. Jesus então morreu. O Verbo se fez carne, sofreu, assumiu toda a fragilidade humana e ele morreu. Uma das piores mortes naquela época. O sistema de uma morte capital, um sistema muito cruel, até mesmo para aquela época. Os romanos mesmo, eles não podiam ser crucificados. Se um romano fosse condenado à morte, ele nunca era colocado numa cruz. A cruz era para os homens, era para os piores homens daquela época e para não romanos. Mas ele também desceu ao Hades. Marcos 15, 42 ao 47. O pessoal não estava enxergando, né? O que é aquilo ali? Marcos 15, versículo 42 e 47. Permanece no mesmo capítulo, mas vamos para os versículos 42 ao 47. Não era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, ao cair da tarde. José, membro do Sinédrio, que também estava no reino de Deus, foi ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos se maravilhou que estivesse morto. Chamando o centurião, perguntou-lhe se havia muito que tinha morrido. Tendo-se certificado pelo centurião que assim sucedera, deu o corpo a José. Então José comprou um lençol fino, tirou o corpo de cruz, envolveu nele e depositou em um sepulcro. Levado numa rocha, a seguir rolou uma pedra para a entrada do sepulcro. Até aí. Até aí está ótimo. Já é o suficiente para nós entendermos. Ele morreu e agora ele desceu ao Hades. Eu coloquei essa expressão Hades porque o credo apostólico ele a usa. E nós interpretamos, entendemos que eles usavam, assim como os gregos usavam. Descer ao Hades não significa que ele foi para o inferno, mas que ele desceu à sepultura, que ele foi enterrado. Isto é um estágio da humilhação de Jesus Cristo. Repare que está só piorando, não é? O Verbo se fez carne, ele sofreu, ele morreu e agora ele foi enterrado, ele foi sepultado. O seu corpo está no túmulo frio.
É óbvio que essa expressão Hades, entre os gregos, tinha toda uma mitologia por trás, do barqueiro, para passar e etc. Mas isso também era usado como sinônimo para dizer que simplesmente a pessoa morreu e foi enterrada. E é neste aspecto, é nesse sentido que o credo apostólico usa. Não que Jesus foi ao inferno, foi para o inferno, mas que o seu corpo desceu à sepultura. Ok, este é o estado de humilhação. Eu vou passar uma música agora, ou melhor, o pessoal do som vai passar lá em cima um vídeo que tem uma música. E é um exercício. Vocês terão que encontrar aspectos da pré-existência e aspectos do estado de humilhação de Cristo, ok? E nós vamos discutir isso depois que a música terminar. Entenderam, né? Pode soltar. Descansa um pouco, estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua, já fechei porta e janela pra rua. Deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, este sonho teu? Sonhas como homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com perdoa, mestre, mas já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho. Vais curando até chegar ao leito. Fica a sala com cheiro de jasmim, vai verter a vida do corpo seu, pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me música curta, não é repetitiva, não é rara também, né? Claro que é, né? Uma raridade você ver músicas com letras tão profundas como essa, né? Graças a Deus nós temos bons compositores, bons músicos que fazem uma reflexão daquilo que cantam
e da fé e da doutrina bíblica. Mas ok, na música, vocês conseguiram identificar aspectos da humilhação, do estado de humilhação, e aspectos do estado de pré-existência? Eu acho que o aspecto da humilhação fica mais claro, né? Tem muito mais. Mas se você se atentou a um detalhe da música, você vai conseguir identificar um aspecto da pré-existência de Cristo. Então vamos pela ordem. Aspectos da pré-existência de Cristo. Conseguiram localizar? Hã? Sonha como? Como Deus. E o que mais? Que vem depois? Exato. Ele olha para Jesus, ele está dormindo, e surge uma dúvida daquele que está hospedando Jesus na casa. Será que ele está sonhando como homem ou sonhando como Deus? Sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz ou sonhas com a cruz? Isso é um aspecto da pré-existência. E Jesus fala isso lá em João 17. Pai, me glorifica junto com a glória que eu tinha junto de ti. Vamos lá, João 17. Versículo 5. Isso. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Provavelmente o compositor está tendo este versículo como inspiração para escrever essa parte da música. Sonhas com a glória que tinha com o Pai na luz. Esse é um aspecto da pré-existência. Agora ficou mais fácil. Aspectos do estado de humilhação de Jesus. Vocês lembram na música? Fome, sede, cansaço. Ele está recebendo Jesus. Ao receber Jesus, qual é o estado de Jesus? Agora, não o estado no sentido teológico, mas como que Jesus entra na casa daquele que o hospeda? Ele está cansado, ele está com sono, sede, está rouco, afinal, ele pregava. E lá em Marcos capítulo 4, o texto diz que ele colocou um barco próximo da praia, possivelmente é uma estratégia, porque o vento que vem de trás levava a voz dele para as multidões, dava um alcance maior. Então ele pregava do barco e as pessoas próximas à praia. E ele passa o dia inteiro pregando. Se ele é homem, é claro que ele ficaria rouco. É normal que isso aconteça. E é interessante que o autor ele pega isso. Ele está cansado, ele está rouco, ele está com sono. Tem gente que não gosta de uma parte que diz que ele pegou no sono e deixou quem o hospedava falando só. Mas você já fez isso com alguém? Alguém estava conversando com você e aí de repente você dorme. Eu lembro, quando eu trabalhava lá na Vila Guarani como seminarista, os irmãos diziam assim que todos os seminaristas de Vila Guarani, depois do almoço, iam dormir. Então eles já tinham o quarto separado e tal. E nos primeiros anos eu dizia, não, eu sou diferente. Eu vou ficar aqui conversando com vocês. Não vou dormir não. E eu aguentei na maioria das vezes. Mas eu lembro uma vez que eu disse para o casal que havia me recebido no lar que eu não iria dormir. E eu fiquei conversando com eles na sala. E aquele dia eu estava muito cansado. E eu conversei. Depois eu não lembro mais nada. Eu só lembro que eu acordei deitado no sofá, enrolado. Colocaram a minha cabeça no sofá, tiraram os meus sapatos. Simplesmente eu deixei as pessoas falando
sós. Né? Acontece. Né? E você não vê nenhuma passagem clara da Bíblia nesse sentido, mas era possível que Jesus poderia ter feito isso. Porque essa é uma fraqueza humana. Então, em que estágio ele está falando até agora? Ele está falando da encarnação. Ele se fez carne e ele tem fraquezas comum de qualquer outro homem. Ele está cansado, rouco, ele pega no sono, ele dorme pesado. Né? Mas aí a música chega no sofrimento e também na cruz. Em qual parte? Em quais partes? Que ela fala diretamente do sofrimento de Jesus e fala da cruz. Vai verter a vida do corpo seu para lavar o sujo do meu eu, não é? Essa é a ideia. Exatamente. E o texto diz que ele sai curando em direção ao madeiro. Olha só, enquanto ele está indo ao madeiro, ele está fazendo bem. Percorrendo, fazendo bem, mas ele está indo para o madeiro. E no madeiro, você vê o pior do homem, escarnecendo, humilhando, e você vê o melhor de Deus. Deus dando o seu próprio filho, Deus dando a si mesmo. Aí você vê um aspecto do sofrimento de Jesus Cristo na cruz, né, para verter a vida por alguém como eu, para lavar o sujo do meu eu. Né, são referências ao sofrimento que Jesus teve na cruz. Jesus Cristo, ele padeceu um tipo de sofrimento que homem algum passou. E não se refere ao sofrimento físico. Eu acho que muitas pessoas sofreram igual a Jesus no que se refere a sofrimento físico. Mas houve um sofrimento que homem algum não sofreu. E que sofrimento foi esse? O abandono de Deus. O abandono de Deus para Cristo Jesus é maior do que para qualquer outra pessoa. Porque ele sempre teve comunhão com o Pai. Quando essa comunhão é rompida, ele sofre muito mais do que nós, que já nascemos como filhos da ira e filhos da desobediência. É como uma criança que é bem educada no lar, e aí quando ela vai na escola, ela ouve um palavrão. Ela vai ficar mais escandalizada do que aquela criança que já foi acostumada a ouvir palavrões da boca do pai ou da mãe. Não é? Então, a dor da separação do Pai, ela é muito grande. É muito maior para Jesus do que para qualquer outra pessoa. Também o cálice da ira de Deus. E vocês já pararam para pensar que Jesus Cristo, ele sente as angústias do inferno? Porque a ira de Deus cai sobre ele. E a ira de Deus, a ira, as angústias do inferno, é o cálice amargo que Jesus tem que tomar. E Jesus sofre essas angústias do inferno não no sentido extensivo, mas intensivo. Não sei se essa ilustração é boa, mas é a única que me ocorre. Imagine, você está doente e você tem que tomar 20 injeções. E como essas injeções são dadas? Douglas sabe, né, Douglas? Você tem aí, olha, você vai passar durante 20 dias tomando essas injeções. Dói, não dói? Todo dia você tem que tomar uma injeção? Agora imagine você tomar 20 num dia só, na mesma hora. Nós não estamos falando de extensidade, mas de intensidade. E nesse sentido, toda a ira de Deus, a ira eterna dele cai sobre o seu filho. Daí o fato dele sentir algo que homem algum não sentiu. Jesus Cristo, ele tem todo tipo de sofrimento. O sofrimento físico, sofrimento psicológico,
a ideia de cuspir nele, não é para feri-lo, a carne, o físico, mas para humilhá-lo. É uma agressividade ao psicológico, mas o pior sofrimento dele é o sofrimento espiritual, as angústias do inferno. Até chegar ao túmulo. No entanto, sim? Uhum. O versículo de Efésios 4:9 é o mesmo que você se referiu em João, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? É a Sim. mesma coisa sobre ser sepultado? Exatamente. Daí, as regiões inferiores nós não interpretamos como inferno, mas regiões inferiores se referindo ao seu sepultamento. Para os judeus, a ideia de ser sepultado e do corpo se decompor é algo muito grave. Por isso que já há um texto que é citado pelo salmista, quando o salmista diz que não deixará o meu corpo na corrupção. E Jesus Cristo, ele fica morto durante 3 dias. Ele não experimenta a corrupção, a decomposição do corpo, porque isso era extremamente humilhante para o judeu. E Pedro interpreta desse jeito. Ele diz, ele não falava de Davi, porque Davi morreu, foi enterrado. Jesus Cristo também morreu, mas o seu corpo não se corrompeu, não foi decomposto. Então, para nós, talvez seja mais chocante dizer assim, ele foi para o inferno. Os judeus não precisavam disso. Só o fato de descer a sepultura já era muito para eles. Daí, vários textos se referem ao fato de que aquele que desceu as regiões, que ele desceu para debaixo da terra, ele foi agora elevado, exaltado. O Cristo exaltado. O Cristo exaltado, ele está em conexão. Sim, Douglas? Uhum. Até hoje, né? Sim. Exato. Tem toda uma liturgia. Sim, exatamente. O terceiro estado de Jesus Cristo é exaltação, também chamado de glorificação. Refere-se ao estado celestial de exaltação e glória. Há vários textos aqui, depois eu passo os slides para os irmãos, e vocês podem conferir. Esses textos ressaltam a ressurreição, a ascensão e a posição de Cristo à direita de Deus, eventos que caracterizam a exaltação de Jesus Cristo. Está repetindo? Ok. Esse era o slide que eu queria chegar. O Verbo se fez carne, houve sofrimento antes da cruz e na cruz ele morreu, desceu ao túmulo, e isso tudo está naquilo que nós entendemos como o credo apostólico. O credo apostólico tem esse nome não porque é um credo dos apóstolos. Os apóstolos se reuniram, vamos fazer um credo aqui. Um credo é dizer creio. Mas é um credo chamado de apostólico porque ele está baseado nos ensinos dos apóstolos e ele é considerado um dos primeiros credos da igreja primitiva. Ou seja, a expressão daquilo que a igreja, resumidamente, cria. Então ele começa dizendo, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Você encontra isso no final do inário. Tem o credo apostólico. E quando ele começa com Deus Pai, e a segunda parte vai tratar de Deus Filho. E o que ele diz sobre Deus Filho? Ele diz, creio em Jesus, seu único Filho, porque ele falou do Pai, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. O Verbo se fez carne. Ele nasceu da Virgem Maria. Afinal, ela era virgem, não é? O que os protestantes não creem é que ela continuou virgem. Mas até então, quando Jesus Cristo nasceu em seu ventre, ela era virgem, por obra do Espírito Santo. Essa concepção
aconteceu por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. E aí ele desce agora falando, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Então até aqui ele está falando de que estado? Estado de humilhação. Mas o credo apostólico, ele está em V. Ele começa mostrando esse estágio de humilhação. Ele nasceu, ele sofreu, ele morreu, foi sepultado. E depois disso, o que o credo diz? Para aí, ele ressurgiu. Você vê a setinha descendo. Agora ele começa a ascensão, a ascender. Ele diz, aquele que morreu, ressuscitou. Aquele que ressuscitou, subiu ao céu. Aquele que subiu ao céu está à destra de Deus. E ele retornará com poder e glória. Vamos lá? Vamos ler as referências. Aquele que foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Marcos 16, versículo 1 a 8. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso. É Marcos 16? Não, é que meu amigo aqui pôs em João, cara. Tudo bem, foi o Gabriel que... Tá todo mundo em João. É Marcos. Pelo menos todo mundo achou que eu estava lendo. Exatamente. Ninguém ficou perdido. Todo mundo Isso é uma comunhão, né? Agora vamos lá para o evangelista que tem o nome mais bonito. Então tá Marcos 16, versículo 1 e 8. 1 e 8 ou 1 a 8? Do versículo 1 ao 8. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despertar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo. Nada disseram a ninguém. Repare, algumas considerações sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Marcos, o evangelista, ele cita nomes. Quais são os nomes? Maria Madalena, ou Maria de Magdala. A ideia de que ela é dessa região, de Magdala. E uma outra coisa, que isso daí é interpretação popular, né, que diz que ela era prostituta, aquela que Jesus, né, viu sendo apedrejada e salvou. Não, em lugar nenhum diz que Maria Madalena era prostituta. Isso aí é uma interpretação popular. Eu não sei se os irmãos já pararam para analisar isso. Não há nenhum texto da Bíblia que diz que, que Maria Madalena, em seu passado, era uma prostituta. Poderia ser, mas a Bíblia não diz. Ok? Então, né, às vezes, coitada, sempre foi uma boa pessoa, né? E a igreja acabou com a reputação dela. Ok. Então ele está dando aqui nomes e detalhando. A ideia é, eu sei que vocês conhecem várias Marias, então eu vou deixar bem claro. Primeiro, a Maria de Magdala, Maria Madalena. Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-los. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. O que Marcos está fazendo? Ele está usando notas de rodapé.
quando você faz um trabalho na faculdade, você faz uma citação, não é? E coloca de onde você tirou essa citação. Ele está usando uma nota de rodapé da época. Ou seja, se vocês estão duvidando, vão conversar com quem conhece elas, ou com elas mesmas. Quem sabe elas estivessem vivas, já velhinhas. Né? Vocês estão duvidando, está aqui os nomes. São notas de rodapé, para testificar a veracidade daquilo que está sendo relatado. Né? Um outro aspecto. Foram mulheres as primeiras a encontrarem o túmulo vazio, certo? Então foram elas que tiveram a notícia em primeira mão que Jesus havia ressuscitado. Ok? Alguns vão dizer que foram as mulheres para a notícia se espalhar mais rápido, né? Mas não estou falando que eu acredito nisso. Calma. É uma brincadeira machista, né? Se este relato fosse um relato falso, se os discípulos tivessem a intenção de enganar as pessoas daquela época, eles nunca iriam dizer que mulheres tinham visto primeiro o túmulo vazio. Por quê? Porque naquela época o testemunho de uma mulher não era válido. Então, se eles queriam enganar mesmo, eles diriam: homens viram o túmulo vazio. Aí sim esse testemunho era válido. Num júri, o testemunho da mulher não entrava, não era válido. A mulher era desconsiderada naquela época. Um outro aspecto, além dos nomes e além das mulheres, é o que nós vemos lá em 1 Coríntios 15, versículo 3 ao 8. Abram lá, por favor. 1 Coríntios 15, versículo 3 ao 8. Podem ler. Vai lá, Gabriel. Sobrou para você. Tá certo? Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Repare que Paulo está fazendo a mesma coisa que Marcos faz. Ele está dando nomes às pessoas. Aí você diz, mas dos 500 ele não dá os nomes, né? Gente, acho que dá para entender por quê, né? Ele não faz isso, né? Mas, olha o que ele diz. Muitos desses 500 ainda vivem. Então era bem mais... Então, se estavam vivos, e se dentre 500, já tem um bom número de pessoas vivas que viram Jesus ressurreto. Paulo, ele está dando, em uma expressão popular nossa, dando a cara a bater. Ok, vocês estão duvidando? Tem muita gente viva aí que o viu. Não é só eu, não. Ele está testificando. Então, repare, irmãos, que ele está escrevendo por um período exato daquela época, que se alguém duvidasse, poderia falar com ele cara a cara. E ele está dizendo, tem muita gente que o viu. E era o suficiente para você encontrar várias pessoas e analisar as histórias se elas batem, se são as mesmas. São relatos que a Bíblia está deixando bem claro que, de fato, o evento da ressurreição é um evento histórico, não é uma história, não é uma fantasia. Aconteceu. Um outro aspecto é o impacto de longo prazo. O que Pedro faz antes de Jesus Cristo ser crucificado? Qual é a reação de Pedro?
Pedro, que acontece alguma coisa com ele, não acontece? Que marcou a história dele. O que ele fez antes de Jesus ser crucificado? Primeiro ele diz que, estou aqui para o que der e vier, não é? E aí ele cumpre a palavra dele, não cumpre? Não. Você vê um Pedro covarde, temeroso, tímido, que se esconde, foge, nega Jesus. Depois da ressurreição de Jesus Cristo, quando ele tem aquele reencontro com Jesus na praia, você vai ver um Pedro, lá em Atos capítulo 2, disposto a morrer e pregando com autoridade o nome de Cristo. O que fez com que aquele homem mudasse? O que fez com que apóstolos, discípulos, frágeis, tímidos, temerosos, agora se tornassem pessoas dispostas a morrer, a darem a vida, a pregarem com intrepidez, a não temerem homens? E todos eles, com exceção de João, foram martirizados. Pedro, que outrora negou a Jesus, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo. O que aconteceu? Isso foi um impacto da ressurreição de Cristo na vida dos discípulos. Eles chegaram à conclusão: se ele venceu a morte, vamos temer o quê? Houve um impacto real, porque a ressurreição foi real. Então são evidências lógicas que você encontra na exposição de vários textos na Bíblia que narram a ressurreição de Jesus e as implicações práticas dessa ressurreição na vida dos discípulos. Ok, sim. Ah, legal, legal. Fica à vontade. Quando ele cita as mulheres aqui, ele fala Maria, mãe de Tiago, mas é o Tiago, irmão de Jesus, ou discípulo? Discípulo. Discípulo, né? Ele não fala. O entendimento, isso com base mãe de Jesus, né? Nas outras referências. Uma vez, eu estou dizendo isso e disse logo de bate-pronto, porque uma vez eu discuti assim, conversei sobre isso. E a maioria dos estudiosos, quando você pega os evangelistas, você se dá conta que Maria ali, mãe de Tiago, não é mãe de Tiago, irmão de Jesus. É mãe do Tiago, apóstolo. E aí você percebe que Maria ela não estava entre aquelas mulheres que viram a ressurreição de Jesus. É lógico que a Igreja Católica ela sempre tem uma tendência, até mesmo para enfatizar o papel de Maria, a interpretar que era ela. É que agora eu não estou com esse estudo para detalhar, mas mais para frente nós até poderíamos ver isso. Ok, depois da ressurreição vem a ascensão. Abra lá, Atos 1, versículos 6 e 9. Pensei que você ia embora, Eldo. Não gostei, foi muito fraca essa resposta, vou embora. 6 e 9? Isso, Atos capítulo 1, versículos 6 ao 9. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus levado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Passei, né? E aí, 3 pontinhos. Continua no próximo programa, ok? Até aí. É que nós estamos falando só da ascensão, tá bom? A próxima informação não é sobre este assunto, mas nós vamos voltar a ela. Aguentem firme. Então, ressurreição, depois a ascensão.
E depois da ascensão nós temos a informação bíblica de que ele foi elevado à destra de Deus Pai. Abra lá, Atos 2, versículo 30 ao 36. Agora é a vez do Felipe ler. Representado pelo Pai, Fábio. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha que Pedro, que outrora temeroso, está dizendo. Aquele texto que eu havia citado. As profecias lá no Salmo se referiam a Cristo. Estava dizendo, Davi falou de que um dos seus descendentes subiria ao trono. E este que subiria ao trono, ele não experimentaria a corrupção. E Jesus Cristo não experimentou a corrupção. Seu corpo não se decompôs, ele não ficou morto, ele ressurgiu. E ele está à destra do Pai. E isto é o cumprimento do Salmo 2. Assenta-se ao meu lado, até que eu ponha todos os seus inimigos como estrado dos seus pés. O estrado é onde a pessoa apoiava os pés. Ou seja, Deus está trabalhando. A história está acontecendo conforme aquilo que Deus decretou, conforme Deus ordenou na eternidade, e Ele está colocando os inimigos de Cristo abaixo de seus pés. Até que Ele, então, retorne com poder e glória para julgar a terra. E olha como o versículo termina, ou melhor, como este trecho, essa perícope termina. Versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que é esse Jesus que vós crucificaste, aquele que foi humilhado, Deus o exaltou. Como? O fez Senhor e Cristo. Está à destra do Pai. Então, o credo apostólico, ele está expondo aquilo que está na Bíblia. Aquele que encarnou-se, aquele que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ele ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas onde está escrito que ele há de vir? Vamos voltar para aquela parte que ficamos no suspense. Atos 1, 10 e 11. Tchan, 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 tchan. Tá ligado? Ah, tá. Vai lá. Pode ir falando na fé aqui. Isso. Ótimo. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Qual é a promessa? De que aquele que subiu, ele vai voltar. Ele vai retornar com poder e glória para trazer julgamento. Perguntas. Qual estado de Jesus lhe chama mais a atenção? Dos três estados que nós falamos, qual chama mais a atenção? Humilhação. Por quê, Renata? Toda a santidade. Está
estava dentro dos planos de Deus, mas acho que pela santidade dele, ele ter passado, não foge fora dos planos, mas ele ter passado por tudo isso, me toca, me chama a atenção. De fato, eu acho que quando se trata de emoções, nós somos mais tocados pelo estado de humilhação. Porque aquele que era rico se fez pobre. O Senhor dos senhores se tornou servo. Ele submeteu ao seu pacto a lei que ele mesmo outrora tinha imposto. O estado de humilhação, ele nos ensina muito. E ele é prático. Olha o que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Versículo 5 diz: tende em vós, Filipenses 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Olha só. Nos chama a atenção, mas nos traz uma grande responsabilidade. E também culpa, né? Porque a nossa tendência pecaminosa é de se exaltar. Mas Jesus nos ensina que o maior entre os seus discípulos é aquele que serve. Se esvazia de si mesmo. Aquele que quer me seguir, qual é o critério? Tome a sua cruz e negue a si mesmo. E você diz, tá, mas qual é o padrão? Qual é o exemplo? Ele diz, eu mesmo, porque eu fiz isso. Jesus Cristo não é um mero líder, não é um líder qualquer, e não é aquela pessoa que diz, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Né? Uma vez eu vi na rua um pai brigando com um menino. Falou, não segue meu exemplo não. Que eu sou ruim, você tem que ser melhor que eu. Era bem nesse sentido, eu achei engraçado, né? Teu pai é todo errado na vida, mas não segue o meu exemplo, não. Jesus não é assim. E Paulo nos chama a ser imitadores de Cristo. Ele diz, sejam meus imitadores, porque ele também segue o exemplo de Cristo. Mas o nosso padrão é sempre Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. E como um verdadeiro homem, Ele é o homem ideal, ou seja, o exemplo a ser seguido. Mas talvez outro aspecto que nos chama a atenção, e é mais em sentido de dúvida, talvez seja a pré-existência. Você diz, olha, eu acho difícil de compreender. Que bom que é assim. Já reparou que todo o texto, todo o ensinamento, toda a doutrina que se refere a Deus, ela é difícil de entender? Quando se refere à pessoa de Deus, ela é difícil? Por exemplo, Trindade. Facinho de entender, não é? Não, não é. Até mesmo a relação das naturezas de Jesus, a divina e a humana. Como que elas se relacionam? O que significa ser Jesus uma só pessoa com duas naturezas? Tudo que fala sobre o que Deus é difícil de entender. E isso é bom, porque se nós pudéssemos entender Deus exaustivamente, significa que esse Deus não é tão grande. É como qualquer outro objeto que você coloca lá no laboratório, disseca e diz, pronto, eu sei tudo sobre Deus. Ele cabe na minha caixinha de sapato. Mas Deus é superior. Ele instaura a lógica, mas ele não se subordina a ela. Ele está acima dela. Exatamente. A Bíblia não diz tudo sobre Deus. Ela diz tudo que nós precisamos saber. Jesus mesmo disse aos discípulos, muito eu tenho a dizer, mas vocês não podem suportar. E na eternidade nós passaremos a eternidade toda conhecendo a Deus e não será suficiente. A pré-existência é um assunto difícil, mas nos mostra a grandeza de Deus, a superioridade dele e a nossa pequenez em compreendê-lo.
Outra pergunta. Será que conhecendo um aspecto, um estado de Cristo, basta para que compreendamos bem sobre sua pessoa e obra? Não, né? Você tem que ter em mente esses 3 estados. E o que eu disse aqui sobre esses 3 estados foi bem resumido, irmãos. Tem muita coisa. Se nós nos aprofundarmos, nós passaríamos dias tratando sobre isso. Não é? Tem muita coisa a aprender sobre cada estado. Essa só foi apenas uma visão panorâmica sobre esses 3 estados. Imagine uma pessoa que olha Jesus Cristo e só vê como homem. Não compreendeu a pessoa de Cristo, não compreendeu a sua obra. É necessário nós termos, pelo menos, noção desses 3 estados para entender melhor a obra e pessoa de Cristo Jesus. Qual estado de Jesus mais difícil de compreender? Eu acho que é a pré-existência. Você tem outra opinião? Daniel? Uhum. Numa profecia que não ajudou para um determinado contexto, uma determinada época presente, uma profecia que aconteceu no futuro é muito complicado de entender. O que o Daniel está dizendo é que o Messias já foi profetizado no Antigo Testamento, no entanto demorou-se muito para que ele viesse. E não foram 400 anos não. De Isaías para Jesus Cristo tem mais, acho que mais ou menos uns 600, 700 anos. 400 anos é um período de silêncio, né, de Malaquias até Mateus. Algumas Bíblias antigas tinham 4 páginas, apontando para esses 400 anos de silêncio. E essa expressão silêncio não é muito boa, porque Deus sempre fala por meio da sua palavra. No entanto, nesse período de 400 anos, ele não inspirou ninguém para que escrevesse textos normativos para a sua igreja. Mas respondendo à pergunta do Daniel, vamos voltar lá para Gálatas 4, versículo 4. Eu vou ler aqui. Gálatas 4, versículo 4. Olha o que Paulo diz. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para Paulo, não foi um longo tempo, não foi um tempo curto. Deus enviou Jesus Cristo no tempo exato, na plenitude dos tempos. Muitos teólogos mostram circunstâncias históricas, dados históricos, que diz o que seria essa plenitude dos tempos. Por exemplo, você tem você tem o Império Grego, que vem antes do Império Romano. O que o Império Grego faz? Eles trabalham com um conceito de helenização. Alexandre o Grande se espalha pelo mundo, e todos os povos que ele conquista, ele heleniza, ou seja, ele impõe a cultura grega, a língua, os costumes. Então você tem, na época de Jesus, uma língua universal. As 3 línguas mais faladas, o grego, o latim e, no caso ali na Judéia, o hebraico. Não é? Mas o grego era conhecido internacionalmente. Era o inglês da época. Universal. Ter uma mensagem difundida em todo mundo conhecido. Exatamente. Então, sendo o grego a primeira língua universal, qual é a vantagem disso para a igreja? Por que será que o Novo Testamento é escrito em grego? Para ser levado
a povos distantes. Você tem a helenização, você tem a língua grega como língua universal. Né? Então, repare, Deus está trabalhando nesses 400 anos em que Ele está em silêncio. Depois do Império Grego, você tem o Império Romano. E o que o Império Romano faz? Ele pavimenta as ruas, as estradas, daí vem aquele ditado, todos os caminhos levam a Roma. E levava mesmo, porque eram as estradas de onde os exércitos saíam. A imposição da Pax Romana, ou seja, os romanos impunham a paz e faziam a manutenção desta paz, para que os povos não ficassem se degladiando entre si. E isso dá acessibilidade a outras nações. As nações vivem uma paz considerável. Tanto as estradas quanto a Pax Romana facilitam a expansão do Evangelho. E a língua também grega. Então Jesus Cristo ele vem no tempo que tem que vir. E Deus age na história formando uma plataforma para Cristo vir e o Evangelho ser espalhado pelo mundo. Todos esses eventos históricos foram importantes para a expansão do Evangelho. Irmãos, caminhando para o nosso encerramento, uma aplicação sobre o que nós vimos até agora. Jesus Cristo foi vitimado pelo mal e pelo sofrimento. Ele mesmo sendo bom, justo, verdadeiro e trazendo uma mensagem de amor, foi injustiçado, caluniado e assassinado. Aquele que a própria vida teve sua vida tirada. A luz experimentou as trevas. O sumo bem sentiu a agudeza da maldade. O sol da justiça foi injustiçado. O Deus Filho foi assassinado. Mas a Escritura diz que ele ressurgiu. Ressuscitou e vive. Governa, transforma, instrui, conduz, ilumina e resgata. Quem vive ou viveu angústias, depressão, sofrimentos, perdas, luto, medo, terror, violência, decepção, que saiba ter em Jesus de Nazaré, o eterno Filho de Deus, alguém que experimentou as mesmas tentações, abandono e dores e simpatiza com o nosso sofrimento. Mas mais do que isso, Jesus venceu o sofrimento, venceu a morte, venceu o terror e o mal. Ele vindicará todo o mal cometido pelos homens e fará justiça. Ele estende a mão vencedora a todos quantos creem no nome dele. Foi ele quem disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E se estamos nele, seremos também vencedores. E usando Paulo, na verdade ele diz que se nós estamos em Cristo, somos mais que vencedores. Aquele que foi interessante, né, que os romanos eram considerados como os detentores da justiça. Os melhores da área legal, da área forense, né, em toda a época. E num tribunal romano, Jesus Cristo é injustiçado. Parece que Deus está condenando a justiça dos homens. E aquele que sofreu injustiça fará então justiça. O ensinamento da vida de Cristo a nós ele é grandioso. Nós poderíamos falar muito mais. Mas vamos parar por aqui. Aquele que vê apenas o Jesus terreno, jamais compreenderá seu ensino. É imprescindível que compreendamos os 3 estados de Jesus Cristo. Quando fazemos isso, nossa visão é ampliada, quando olhamos para o Cristo em 3 estados, em 3 tempos. Vamos ficar em pé, vamos ter uma palavra de oração. Ó Deus, obrigado por este momento que nós passamos aqui na Tua casa, aprendemos mais de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor e Redentor.
como é bom aprendermos um pouquinho mais das riquezas insondáveis de Cristo Jesus, ó Deus. Obrigado, pois até aqui o Teu Santo Espírito andou com nós, nos iluminando, abrindo nosso entendimento, tendo um conhecimento maior do nosso Senhor, do nosso Salvador. Ó Deus, que este conhecimento não se resuma a um assentimento teórico, mas que possamos aplicar estas doutrinas no nosso viver. Vendo Jesus Cristo como exemplo em sua humilhação, depositando toda a esperança no Cristo exaltado, que foi morto, sim, mas que ressuscitou, ascendeu aos céus, está à destra do Pai e que voltará para cumprir a nossa esperança. E naquele dia a justiça se fará. O Senhor salvará os seus eleitos e derramará a tua ira naqueles que te negaram, naqueles que o negaram, àqueles que não se voltaram, não reconheceram o Senhor como Deus. Obrigado, ó Pai, por esta certeza em que podemos descansar. E também pelo estado de pré-existência, onde nós nos lembramos que Jesus é sim, verdadeiramente homem, mas é também verdadeiramente Deus, o nosso Deus. Como homem, ele pode dormir no barco, mas como Deus, ele se levanta e acalma as tempestades dos nossos corações. Obrigado, ó Deus, por nós aprendermos lições tão valiosas e que isso sirva de incentivo a buscarmos a cada dia conhecer-te mais e mais, ó Deus. Leve-nos em paz aos nossos lares e que possamos, com palavras e com atitudes, mostrarmos Cristo Jesus àqueles que não o conhecem. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos. Amém. Irmãos, sábado agora, às 19 horas, dia 31, nós comemoramos o dia da Reforma Protestante. Então, no Salão Social, nós assistiremos um filme, vai ter pipoca, lanches, né? O reverendo Sandro trará também uma palavra sobre este assunto. Então, é uma grande oportunidade para você aprender mais sobre a Reforma Protestante, ter comunhão com os irmãos. Então, tragam seus familiares. Vai ser um momento de aprendizado, de comunhão, um momento agradável debaixo das mãos de Deus. Ok? Algum outro aviso? Somente estes. Deus abençoe, uma boa noite, uma boa semana. Fique com Deus.